Fala pessoal, tranquilo? Como que vocês estão? Hoje vou procurar falar um pouquinho mais alto, parece que o vídeo anterior estava um pouco baixo, então vamos falar um pouco mais claro, um pouco mais alto. Não estou muito legal da garganta, mas isso logo passa. Vamos lá, agora vamos para Ruth 2. A história começa a ficar interessante. Vamos recapitular, né? Um pouquinho ali que passou anteriormente. Nós vimos ali o erro que eles fizeram de sair da terra a qual Deus tinha prometido a eles, porque Deus falou para ficar lá, né, no período ali dos juízes, e foram para Moabe. Tá? Então aí já tem o primeiro erro. Segundo, aconteceu que todos morreram, todos os homens morreram da família. Então ficou Noemi, Ruth e Orfa, no qual Noemi, devido a toda a tristeza, soube que as coisas estavam melhores lá na terra e voltaram lá para Judá. E nisso, Ruth resolveu ir, porque Noemi não queria que nenhuma nem a outra voltasse. E Ruth falou todo aquele trecho lá todo bonito, que agora o povo de Noemi é o povo dela, o Deus deles é o Deus dela também, que o que Deus quisesse poderia fazer com ela. Então ela disse que não iria deixar Noemi e iria voltar para a terra a qual Deus preparou para eles. E voltaram. E daí Noemi jogou toda a culpa de tudo que aconteceu nas costas de Deus, sendo que as decisões foram tanto dela quanto Ebimeleque. Agora vamos para o capítulo 2. Tinha Noemi um parente, que ela vai falar de Boaz, chamado Boaz. Era o parente, no caso, direto ali de Ebimeleque. Bem provável que seja irmão de Ebimeleque, né? Aqui está contando, né, no início, ele tinha Noemi um parente de seu marido, o senhor de muitos bens da família de Ebimeleque, a qual se chamava Boaz. Ruth a Moabita disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanhar espigas atrás daqueles que me favorecer. Na época tinha um costume que quando eles iam com toda a colheita, eles iam colher, pode ser milho, qualquer outra coisa, eles sempre deixavam cair algumas espigas no chão para os estrangeiros, pessoas humildes e tudo mais que não tinham condições, que eles poderiam estar passando, pegando aqueles que caíram no chão. Então já era um costume da época. Aqui no caso a Ruth, ela queria fazer exatamente isso, pegar aquelas espigas do chão, né? Ela lhe disse: vá minha filha, aqui no caso Noemi, e ela se foi. Chegando ao campo, apanhava após os secadores. Por casualidade, ou no caso por providência, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Ebimeleque. Olha como que as coisas são, né? Imagina, estão várias fazendas, vários campos, e justamente ela foi para o de Boaz. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos sacerdotes, primeiramente, né? O Senhor seja convosco, e responderam-lhe: o Senhor te abençoe. Então aqui já demonstra um pouco sobre Boaz. Boaz, um camarada, parece bem legal, super educado, a qual tratava muito bem os seus servos e tudo mais, né? As pessoas as quais trabalhavam para ele. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos secadores: de quem é esta moça? Ou seja, Ruth já chamou a atenção, né? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Então todos já sabiam, todo mundo já, como pode dizer, a fofoca já correu solta lá. Então todos já sabiam sobre Ruth e sobre Noemi. Algo interessante aqui que a gente percebe que a outra nora, a Orfa, né, ela voltou para a casa de seus pais. Então só Ruth e Noemi para
voltaram para a terra deles, né? Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os secadores. Assim ela veio desde pela manhã. Aqui é o sacerdote não, o serviçal ali, o chefe dos secadores estava contando para Boaz. Então ela veio, contou: aquela ali é a Moabita que veio junto com Noemi, é nora e tudo mais, contou a história e tudo mais, e ela está desde manhã aqui pegando espiga com a gente. Até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Nessa parte menos um pouco aqui dá a entender que eles admiraram: nossa, ela está desde cedo aqui, se esforçando e tudo mais, embaixo do sol, etc. Aí partimos agora, versículo 8 em diante. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficará com as minhas servas. Estará atenta ao campo que secará. Aqui ele vai falando, né, explicando para ela para não ir para outros lugares, esteja sempre conosco aqui. Aqui as portas vão estar sempre abertas. Então, fazendo um papel de cavalheiro com ela, né? Então, ela inclinou-se, aqui no versículo 10, o rosto em terra, né, com forma de respeito por tudo que ele passou para ela, né? Até uma das preocupações aqui para que ninguém tocasse nela. Ele passou a ordem também para ninguém tocar nela aqui no versículo 9. O rosto em terra, ele disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Essa é uma questão bem interessante na questão da estrangeira, né? Porque a gente olhar, ela é viúva e estrangeira. Então, todo mundo fazia pouco caso dessas pessoas, né? Significa, ela era menor de todos, todo mundo favorecia os demais. Agora, se vem um estrangeiro ali, não faz parte da turma, né? Não faz parte da terra. E respondeu-lhe Boaz: aqui que está o ponto. Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para o povo que dantas não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ou seja, Noemi contou tudo para o povo. Falou muito bem de Ruth. Se vocês voltarem lá ao capítulo anterior, vocês vão ver ali no versículo 16 do capítulo 1 o que Ruth fez. E agora pense, também tem mais um outro ponto: foram 120 quilômetros que Ruth andou com Noemi até chegar à terra. E olhando aqui também para o último versículo, lembra que Noemi, ela diz assim: não me chames Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ou seja, ela andar com a sogra amarga durante 120 quilômetros. Então é um grande feito também. Seguindo, né, versículo 13, disse ela: tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. E na hora de comer, Boaz convidou a Ruth para comer ali, sentaram, né? Daí deu-lhe de comer, deu pão, deu vinho e tudo mais, né? E ela se assentou junto com os secadores, e eles deram grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou. E aqui tem outro ponto também bastante interessante, que ainda sobrou. Ela se fartou, ficou cheia e sobrou. E essa sobra, ela guardou para a sogra dela, aqui no versículo 14. E seguindo em diante, aqui eu achei bem interessante esse ponto aqui de Boaz. Daqui em diante, Boaz ele fez o seguinte: ele falou para os servos deles, para eles continuar, né, na colheita,
Só que detalhe, ele falou, deixe cair, né? Aqui no versículo 16, tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-las para que as apanhem e não as repreenda. Então ele falou, deixe cair, no caso, intencionalmente, o que antes simplesmente caiu, por cair, né, o povo pegava, agora ele deixa cair intencionalmente. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhou e foi quase uma efa de cevada, ou seja, então ela voltou para casa com em torno de 14 quilos de alimento. Dava para dar bastante tempo ali para comer. Tomou e veio para a cidade e viu sua sogra. O que havia apanhado também o que lhe subjara, ou seja, o que sobrou também do almoço com o pessoal lá. Então a sogra perguntou para Ruth, quem que é esse? Da onde você colheu? O que aconteceu? E aí Ruth ela fala o seguinte, bendito seja aquele que acolheu favorecidamente, aqui ainda é Noemi. E Ruth contou à sogra onde havia trabalhado. O nome do Senhor, cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse a nora, bendito seja, maravilhoso, maravilha ali comemorando. Daí ela conta quem que era Boaz, né? Que ela fala aqui, ó. Este homem é o nosso parente chegado e um dentre nossos resgatadores. Resgatadores eram os parentes a quais, exemplo, no caso ali a pessoa ali vai viajar, acontece alguma coisa, ou ele vende a terra. Então, se ele vende a terra para o pessoal porque o campo está ali. Como no caso ali, Abimeleque, ele saiu da terra. Então, sobrou toda a terra dele, ficou ali. Então, foi vendido para alguém, comprou aquela terra. Então, Boaz, ele era um dos resgatadores, a qual poderia comprar a terra, resgatar a terra do parente, para manter tudo na família. E tem além, digamos assim, se o primogênito casa e morre, o próximo filho ali, o seguinte, ele se torna também um resgatador da cunhada, no caso, por causa da viuvez. Então ele poderia resgatar, casar, né, com agora a viúva, né, do irmão dele, e o primogênito passaria a ser se ele não tivesse filho, então o primeiro filho ele seria herdeiro do irmão a qual agora estava morto. Então tem toda essa questão de cultura aí deles. Então é um dos resgatadores. Continuou Ruth com a Moabita, né? Ruth, a Moabita, também ainda me disse, com meus servos ficarás até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi, a sua nora, Ruth. Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Então já era uma preocupação disso, para ser viúva, ser estrangeira e tudo mais. Então era uma pessoa mais... Agora fugiu a palavra, né? Ela era um alvo fácil, né? Então era viúva, órfã e tudo mais. Eram alvos fáceis para o pessoal poder molestar. Então, finalizando aqui 23, assim passou ela, a companhia das servas de Boaz, para colher até que a cega de cevada e de trigo se acabou e ficou com a sogra. E assim finaliza aqui a história. O próximo capítulo vai ser bastante interessante. Envolve casamento e tudo mais. Vamos ver como que vai ser Boaz, como que vai ser aí a questão de Boaz e Ruth, Noemi. Apesar que Ruth é a personagem principal, mas fala também muito aqui sobre a sogra e tudo mais. Tudo começou com morte, coisas erradas, fome e tudo mais. Você já vê um desfecho ali acontecendo aqui, né? Eu espero que tenha sido útil aqui no estudo do capítulo 2, que possa ter grandes aprendizados. Aqui fala voltado muito pela questão do caráter de Ruth, né? Antes moabita, então ela tinha outros deuses, ela acabou adotando o Deus Israel, né? O Salvador para ela. Ela fez do povo de Israel o povo dela, mesmo sendo estrangeira e tudo mais.
e uma pessoa muito boa, ou seja, o nome dela significa amiga e ela vazia jus ao nome. Uma boa amiga, uma boa nora, uma boa pessoa. Espero que vocês sejam também. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, gratos somos por mais conhecimento que o Senhor nos coloca. Gratos somos porque o Senhor é um Deus de amor, Deus maravilhoso, um Deus benigno e um Deus Pai acima de tudo. Esteja conosco hoje e sempre, cuida da nossa família, cuida do nosso dia a dia, que seu Santo Espírito habite em nós e renova nossa mente e nosso coração. E que a gente possa sempre ver a Tua presença em nosso dia a dia. É isso que lhe peço e agradeço em nome do Filho amado Jesus. Amém.